hoje foi por conta disso. Muitas pessoas chegam a descobrir que foram abusadas quando estão na vida adulta, que vêm falar hoje nos meios de comunicação do que se trata, e aí percebem, poxa, eu passei por isso. E aí algumas pessoas trazem sentimentos de inferioridade, de rejeição, de pequenez, de dificuldade de relacionamentos, tanto relacionamentos é, afetivos como relacionamentos do dia a dia mesmo. A dificuldade em confiar no outro. E grandes problemas de autoestima, grandes problemas de concentração até, e vamos entender por quê. Claro que nem todo mundo que vai ter problemas de autoestima, né, vai ser porque passou por isso na infância. Também não é generalizando também. Então, abuso sexual vai ser qualquer toque, vai ser qualquer exibição, quando um dos casos que mais acontece. Eu falo homem porque onde é o que mais se vê, porém, acontece também com meninos e meninas, e os abusadores podem ser tanto homens como mulheres. Então, casos que acontecem o homem que fica se masturbando para que a menina ou outro menino veja, se exibindo, mostrando filmes ou vídeos. E existe várias histórias de, por exemplo, se você fizer isso, você vai ser mais forte, se você me tocar dessa forma, você vai crescer mais saudável, você vai ter mais energia, você vai conseguir namorar com mais meninas. Então, existe, assim, um universo de histórias que os abusadores são muito calculistas, são muito inteligentes, fazem todo um arrodeio, são pessoas afetuosas, são pessoas carinhosas, na maioria das vezes, que ganham a confiança da família e da criança. Tem casos em que a criança, ela mesma chega a um ponto que diz assim, será que é algo ruim, porque é uma pessoa que eu gosto tanto, que gosta tanto de mim, quando não há essa educação sexual de quais são minhas partes íntimas, de quais são os toques que podem, os toques que não podem, de quem pode ver a minha nudez, de quem não pode, de quem pode tocar, me referindo à infância, porque nós somos adolescentes, mas que um dia seremos pais e mães, possivelmente, né? Então, se de hoje nós começarmos a construir essa cultura, poxa, como vai fazer diferença no futuro, né? Se essa geração de hoje começar a falar para as crianças de hoje sobre educação sexual. Abuso sexual acontece na mesa de jantar, por exemplo, em reuniões de família, quando está todo mundo conversando, a criança está brincando por baixo da mesa, um adulto pode tocar nas partes íntimas de uma criança. Quando se dá carona, e se você coloca a pessoa estranha no banco de trás e tem criança, o correto é colocar na frente, porque mesmo no banco de trás, na presença dos pais, ele pode tocar na criança, ou levar a mão da criança até os órgãos sexuais dele. Outras situações, em brincadeiras, sentar no colo do Papai Noel. Há muitos casos de abuso no meio de shopping, de grandes lojas em que isso aconteceu. Aquela questão de, vai abraçar o tio? Não, eu não quero. Abraça o tio, é seu tio, é seu avô, tem que abraçar. Forçar a criança a ter uma intimidade com o outro. Isso não é legal, porque eu vou entendendo que eu preciso estar forçado a ter algo com quem eu não quero, então, de certa forma, eu vou formando isso na cabeça da criança. Então, se a criança não quer abraçar, não precisa forçar a criança a abraçar ninguém, a ter a afetividade assim, no toque mesmo.
com ninguém, não precisa forçar isso. O abuso sexual, ele traz prejuízos para a vida inteira, porque, assim, é como se eu tivesse esse copo, eu não sei quantos ml esse copo vai caber, mas, assim, digamos que seja uns 300 ml, ele suporta 300 ml, é a capacidade que ele tem. E aí eu jogo aqui 1 litro de água. Vai transbordar, vai molhar, vai fazer um estrago. O que que tem a ver isso? Então, ao longo do desenvolvimento da criança, o sistema, é, o sistema nervoso, o psíquico, físico, tem um suporte para cada coisa em cada etapa da vida. Então, quando uma criança ela é exposta a uma excitação muito grande, é como se fosse o exemplo que eu dei no copo. É como se eu pegasse uma grande carga de energia mesmo emocional, jogando ali no cérebro da criança. Então, isso vai ter impactos. E esses impactos podem acontecer de forma que as pessoas, às vezes, nem entendem o risco. Por exemplo, quarto compartilhado, cama compartilhada. Quando a criança dorme no mesmo quarto que os pais. Os pais não devem ter relação sexual na presença da criança, que eles podem achar assim, ó, tá dormindo. Porém, numa relação sexual, existem sons, existem secreções, existem cheiros, existe respiração, existe energia. Então, tudo aquilo pode ser sentido pela criança. E isso pode ser considerado até um abuso. Caso aconteça a relação sexual sabendo que a criança está ali, e principalmente se eu tenho satisfação de saber que tem alguém ali, assim, na cabeça de alguém pode parecer, isso é muito doentio. Acontece. Então, assim, se a criança acorda durante a noite e vê isso, primeiro ela não vai falar, na grande maioria dos casos, ela não vai falar, porque os pais estão fazendo algo ali no, escondidos, à noite, se ninguém está vendo. Então, ela vai compreender, isso é algo que não é legal, né? Porque estão fazendo sem ninguém ver. Ou ainda, meu pai está violentando minha mãe, o que será isso que está acontecendo? A educação sexual explicaria isso. Então, não deve acontecer essa cama compartilhada, porque essas imagens podem ficar gravadas lá na cabeça da criança. Por que fica gravado? Mais uma vez, porque é algo que eu ainda não tenho suporte psicológico, emocional, para ver, para perceber. O toque, a excitação, por que é grande? Da mesma forma. A criança, ela não vai sentir prazer como o adulto sente. Quando, por exemplo, uma coisa que acontece muito nessa descoberta do corpo é as crianças brincarem de médico, ou tocar, né, um menino tocar no pênis do outro e pedir para o outro tocar, ou então mostrar um para o outro. Isso não significa que as pessoas serão homoafetivas no futuro, é uma descoberta do corpo. Então, essas curiosidades precisam também passar por essa educação sexual. Por exemplo, a masturbação infantil. Masturbação acontece na infância também. Então, assim, só que o que a criança sente é como se fosse uma cócega, é como se fosse uma sensação, prazerosa, mas não é esse prazer sexual que ela terá quando passar pela puberdade, chegar na adolescência. Não é o mesmo prazer. Tanto que aí você vê aquela história, mas ele queria, né, como dá raiva escutar isso, mas não, a criança queria. Ele nem tem prazer ainda, ela nem tem prazer ainda. Existem sinais de quando a pessoa está sendo abusada, a criança ou o adolescente está sendo abusado. O isolamento, a mudança de comportamento,
a agressividade, a revolta, a automutilação, a ansiedade. Quais são os principais transtornos que podem ser acarretados por conta do abuso sexual? Ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, pânico, ideação suicida, porque a pessoa se sente assim tão suja e não se sabe nem de onde é que vem esse sentimento assim muitas vezes, né? Quando ela não sabe o que de fato aconteceu, mas o sentimento de ser sujo, de ser criminoso, de ter culpa. A culpa é um sentimento que acontece muito, muito mesmo. Por que que eu não gritei? Por que que eu não falei? E assim, a pessoa fica num estado como se fosse. Claro que muita coisa é disfarçado, cada abuso sexual tem um jeito de acontecer, não é tudo igual, cada pessoa tem uma característica. Mas assim, é como se ela ficasse nesse. Como assim? É meu avô, então isso aqui que ele está fazendo não deve ser algo ruim, isso eu estou falando na infância, não deve ser algo ruim porque ele nunca me faria mal, ele me ama. E os abusadores constroem um cenário, né? Isso que eu estou fazendo é para o seu bem. E ainda a questão de ameaça. Ó, oh, não conta para ninguém, senão ninguém vai gostar de você, vão ter nojo de você, ninguém vai querer ser seu amigo, seus pais não vão lhe amar. Em casos mais graves já vem a ameaça. Eu vou matar você, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu pai, eu vou colocar seu nome, isso já na adolescência principalmente, né? Vou jogar seu nome por aí, vou falar para todo mundo que você é desse jeito. Então, esses medos que são muito reais, que são muito fortes, fazem com que o silêncio aconteça. E ainda, aquela questão de não acreditar na vítima. Tem certeza que isso aconteceu?